Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, como sempre, implorando e suplicando. Se inscreve no canal, comenta e compartilhe. Fala aí, ó. Quem tu quer na mesa com o papai pra trocar uma ideia, pra fazer aquela resenha, pra contar uns causos, né? Umas histórias maneiras da vida, aqui é o lugar. Escreve aí, ó, Conta Aqui Podcast, que é o Instagram. Manda um direct, a gente faz uma parceria. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Fala, Davi. Obrigado por tudo, tá, Davi? Hoje você tá muito gentil. Tô muito feliz com a tua generosidade. Eu tô sentindo você uma pessoa muito, muito gentil mesmo. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu tô muito emocionado com tudo aqui. Hoje eu tô recebendo com muita alegria e ao mesmo tempo também vou ter que confessar uns pecados hoje aqui. Tô trazendo ele, Dr. Selênio Campos. Aí, seja Anderson, muito bem-vindo. joia? O Dr. Selênio é médico da Confederação Brasileira de Vôlei, e eu tive o prazer de ir ao consultório do Dr. Selênio juntamente com os seus alunos, e ele me deu uma lista de coisas para fazer e eu não fiz nada. E eu já começo com essa pergunta assim. Recebi essa notícia já. E eu já começo a fazer a seguinte pergunta: como é que é ser médico de gente que não te obedece? Ah, mas é o mais natural. É mesmo? É mais comum que... Cara, é muito comum, infelizmente, e não só na minha especialidade. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, eu sou médico do esporte e nutrólogo, né? Então, quanto mais a gente depende da atitude do paciente, maior é a chance de não ter sucesso. Então, o nutrólogo, ele depende de que o paciente siga uma alimentação. E o médico do esporte depende de que essa alimentação também seja associada a um exercício físico. E aí, cada vez quando você depende mais que a pessoa vá e faça, diminui a chance dela realmente fazer. Mas não só eu, mas outros médicos que também, por exemplo, cardiologista que vai passar um antihipertensivo para o paciente, um remédio de pressão para baixar a pressão, ou então um remédio para baixar o colesterol, ele também não é seguido. Por quê? Porque normalmente são doenças que o paciente não sente. Se o paciente não sente dor, se não tá doendo, tá doendo meu ombro pra cacete. Se o seu ombro tá doendo demais, você vai me procurar e vai tomar o remédio que eu mandar, cara. Você não tá conseguindo dormir porque você tá com uma dor na coluna, tá realmente se sentindo, tá incomodado, não consegue relaxar. Aí você vai no médico, ele vai te passar um remédio, você vai tomar. Se for injetável, for injeção, você vai tomar. Se for 3 injeções seguidas, um dia depois do outro, você vai tomar, porque tá te incomodando, tá doendo. O indivíduo, ele é movido pelo medo, então? Pelo medo, não, pelo desconforto, eu acredito. Medo também, eu acho que o medo envolve sim. Mas eu acho que o principal é o desconforto. E colesterol alto, a maioria das doenças crônicas que hoje afetam mais a gente, elas são silenciosas, elas não trazem desconforto. Então, colesterol alto não tem sintoma. Pressão alta, se não for acima de 18 também, não tem sintoma. Pressão de 15, a gente acha, não, tô com dor de cabeça porque minha pressão tá 15 por 9. Não, não é. Provavelmente a sua dor de cabeça é que está subindo sua pressão, não é a pressão que está fazendo sintoma. Pressão de 15, 14... Repete isso aí. Não é a dor de cabeça que faz subir a pressão, é a pressão? Não, é o seguinte. Explica pra gente aqui. Pressões assim um pouco alteradas somente, então pressão de 15 por 9, né? 14 por 9, que são pressões que estão um pouco alteradas, mas estão alteradas. Elas não são suficientes para trazer sintoma. Então não dá dor de cabeça. Se o paciente está com dor de cabeça e a pressão está 15, ele não está com dor de cabeça por causa da pressão, porque essa pressão não dá sintoma não. Na verdade, provavelmente é a dor de cabeça que está fazendo a pressão dele subir um pouquinho. Porque quando a gente tem dor, ou quando a gente está fazendo exercício físico, ou quando a gente está estressado, a pressão sobe um pouquinho. Isso é normal, pela descarga adrenérgica que a gente tem no corpo, entendeu? Então quando o indivíduo vai fazer, exemplo, qual a diferença do indivíduo que realmente é hipertenso do indivíduo que recebeu uma carga de estresse e ali foi fazer a medição? Como é que você sabe diferenciar isso aí? É a rotina, o dia a dia. O seguinte, o paciente, quando ele vai fazer exercício físico, a pressão tem que subir. Se não subiu, é porque ele tem problema no coração, ele tem algum outro problema que não está fazendo com que esse coração responda a essa demanda. Então, toda vez que a gente faz exercício físico, a nossa pressão e nossa frequência cardíaca tem que subir, dependendo da intensidade. Toda vez que a gente está estressado, toda vez que a gente fica nervoso, toma um susto, ela tem que subir também. Então, vai subir. Só que isso é provisório. Ela, por exemplo, durante o exercício, ela vai subir só durante o exercício. E depois ela vai voltar a normalizar. Durante o estresse, ela vai subir durante o estresse. Depois ela vai normalizar. O indivíduo hipertenso, ele tem aquela pressão alterada durante praticamente o dia inteiro. E isso é que é patológico. Isso que realmente traz problema para a saúde. Porque
Você ter um pico de pressão, se não for um absurdo, mas se você tem um pico de pressão, isso não é deletério para o corpo, porque o coração, muito pelo contrário, ele começa até a se adaptar melhor a isso. Agora, quando essa pressão ela fica o dia inteiro alterada, aí sim o coração tem que trabalhar muito. Ele ter que trabalhar excessivamente por 1 hora, porque você está se exercitando, isso para ele é bom. Agora, ele ter que trabalhar 24 horas por dia porque você está com pressão alta e você não toma o remédio, isso para ele é horroroso. Entendi. Porque você tem que pensar que é uma bomba. Eu gosto de usar a analogia do seguinte: nossas artérias, nossos vasos sanguíneos são cano. É um encanamento. E o coração é uma bomba. Se essa bomba tem que trabalhar para jogar água uma distância muito longe, então ele tem que trabalhar com muita pressão, fazendo muita força para jogar essa água, a chance dela falhar é maior, né? Porque ela fica sobrecarregada. Se ela é uma bomba para jogar para uma distância bem pequena, ela trabalha com conforto, tranquilidade, ela não precisa fazer muita força. A mesma coisa acontece com a bomba cardíaca. Se o coração tem que vencer uma pressão muito grande, tem que trabalhar muito para vencer aquela pressão o dia inteiro, ele começa a falhar. Agora, se esse coração trabalha sob tranquilidade, não precisa vencer grandes pressões, ele dura muito mais tempo. E o nosso encanamento também. Pensa no encanamento lá da sua casa, uma tubulação. Aquela água que está passando ali, se, por exemplo, teve um dia de chuva absurdo e sobrecarregou o encanamento, entrou muita água com muita pressão. A chance desse cano estourar é muito grande pela pressão da água ali dentro. Agora, se tem pouquinho de água passando naquele cano vai durar anos e anos, sem problema. O nosso canamento, nossa artéria funciona da mesma forma. Se a nossa artéria está recebendo sangue com pressão pra caramba o tempo inteiro, isso com certeza vai fazer com que ela diminua a durabilidade dela. O atleta, você trabalha com a galera do vôlei, né? Com tudo quanto é tipo de esporte. Sim, mas não, profissionalmente, contrato galera do vôlei. O contrato, olha lá. Eles estão todos obedientes ao que o médico determina ou também tem um... Nossa, o que mais tem é teimoso. É mesmo? É. Que acha que se conhece? Como é que Não funciona? só Mas isso. como é que é essa questão dessa lida? Não, então, lá tem uma diferença. Quem me procura no consultório, me procura porque confia em mim. E ficou sabendo de mim e quer realmente seguir o que eu estou falando. Lá na seleção, não, eles são obrigados a ser atendidos por mim, não é uma opção deles, né? Então, eu acho que isso gera uma dificuldade maior de aproximação, tá? Então, por exemplo, se ele tem um nutricionista no clube, e se ele tem uma conduta no clube, ou um médico por fora que faça as coisas para ele, quando ele chega para mim, ele não vai ter confiança em mim, ele vai confiar mais no do clube dele, ou então, não do clube que também é forçado, mas do particular. Então, se ele já vai no médico no particular e o médico fala, pode tomar isso aqui que não faz mal, e eu chego e falo, opa, não tome isso aqui que isso aqui faz mal, ele vai confiar mais no particular dele, porque é o cara que ele confia, que ele pagou, que ele procurou. Lá eu sou uma imposição. Por que vocês têm essas crises, assim, vocês médicos? Então, um fala que pode, outro não pode. Onde é que vocês entram num acordo? Então, aí que tem, por isso que existe evidência científica, tá? Por isso que é importante ter evidência científica, porque senão cada um fala o que quer. Então, a partir do momento que eu não trabalho com alguma coisa que funcione comprovadamente, eu estou trabalhando com fofoca, não com medicina. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu vou pesquisar um artigo científico, vou publicar alguma coisa para ver se aquela medicação funciona, eu tenho que preencher diversos critérios. Um deles, primeiro, é saber se é seguro. E aí, por exemplo, pode ser testes em animais, em outras coisas que vão partir da segurança daquela medicação, para depois ir para o ser humano. Quando a gente começa a introduzir uma medicação no ser humano, a gente vai fazer esse acompanhamento ao longo do tempo comparado a um placebo, por exemplo. Por que comparado a um placebo? Porque, às vezes, a pessoa tem uma melhora psicológica por tomar um comprimido. Então, por exemplo, se eu quero ver se a creatina funciona, a pessoa toma creatina, eu vou pegar e separar 20 pessoas que tomam creatina, e outras 20 pessoas vão tomar uma farinha qualquer, e vão achar que estão tomando, por exemplo, creatina. E a gente vai ver quem que tem melhora. Porque esse grupo placebo vai ter melhora também. Eles vão ter efeitos que a gente chama de efeito ergogênico por achar que está tomando alguma coisa que funciona. No caso da creatina, tem um monte de farinha sendo vendida. Tem. E tem gente falando que está tendo resultado. Isso, e a farinha mesmo. Realmente, isso aí com certeza. Então, a farinha também funciona, o placebo também funciona. Então, eu tenho que comprovar, eu tenho que fazer essa medicação, ela tem que ser comprovada efetivamente melhor do que a farinha.
Então eu vou acompanhar isso ao longo dos anos, ver que esse remédio foi melhor do que essa farinha e que funciona. E que também é seguro, porque não adianta funcionar. Então, na medicina, a gente trabalha com duas variáveis em qualquer medicação. Ela tem que funcionar para o paciente, mas ela não pode matar. Porque se ela for trazer malefício para a saúde do paciente, não adianta ela melhorar, né? A gente trabalha com saúde preponderantemente. Então, eu preciso que ela funcione. Então, eu faço esse acompanhamento ao longo dos anos, vi que ela é segura, que ela funciona e eu publico isso. E quando eu publico, tem uma banca examinadora nas revistas importantes que examinam aquilo e falam, pô, ele fez tudo direitinho, ele tem a assinatura de todos os pacientes, ele realmente conduziu esse exame. E eu, durante do começo, no meio e no fim, eu tô passando isso para a banca. Você já teve alguma experiência, não nem se citar nomes, de algum atleta que não cumpriu o que você deu de medicamento, sei lá, enfim. Um monte. E aí o cara passou mal, o cara não rendeu, e você olhou e falou assim, isso tá acontecendo. Você já teve esses... Teve. Eu vou contar essa história, mas antes, só para finalizar essa parada da medicação. Então, essa medicação ela passou por um monte de critério antes de ser aprovada, entendeu? E aí foi aprovado, um monte de juntas médicas olhou aquilo e falou, realmente isso aqui funciona, ele seguiu todo o rito direitinho, então vamos publicar. Essas estão nas publicações boas, e ali eu sei que eu posso usar como médico. Agora, se eu acordo de manhã e falo, beterraba com meio limão e semente do Himalaia coletada na fossa norte do sei lá o quê. Então, eu acho que aquilo, acordo de manhã, acho que aquilo funciona e começo a falar para todo mundo que aquela porra funciona. E aí eu começo a prescrever aquela parada para todo mundo. Isso é fofoca, isso é disse-me-disse, eu não tenho publicação mostrando que isso funciona, entendeu? Então, quando eu não tenho publicação, eu fico refém de qualquer invencionice. Uma pessoa acorda de manhã, inventa que tomar água com limão em jejum é bom e começa a falar para todo mundo que isso funciona. Paga na internet, isso é falado aos ventos e qualquer um vai lá e... Mas beber água em jejum faz mal? Não faz mal, né? É indiferente. É indiferente? É indiferente. Você pensa o seguinte, olha só. Beber água, acordei de manhã, bebi água, é indiferente? É indiferente. Sério? Não, indiferente, total indiferente. O que você tem que ter na cabeça, o mais importante é você ter na cabeça o seguinte, todo mundo que te der uma solução milagrosa para qualquer coisa é mentira. Uau. Não existe um alimento muito melhor que o outro. Não existe um alimento milagroso que vai salvar sua vida. Não existe tirar um alimento. Também um vilão também, a pessoa está sendo... A chance de você cair num mentiroso, num cascateiro da medicina Então essas coisas tipo na internet assim, água milagrosa. Não, o quê? Junta sal de não sei o quê com farinha de não sei da onde. Tudo mentirada, tudo porque funciona, né? É mais fácil para você, por exemplo, para qualquer outro paciente, acreditar que é só tirar o leite que eu vou melhorar, entendeu? É só eu comer água, limão em jejum que eu vou melhorar. É muito mais fácil a gente aceitar que é só tirar essa coisa salvadora que eu vou melhorar do que saber que você vai ter que treinar direto, que você vai ter que fazer uma alimentação regrada, que você tem que se cuidar bem e tudo mais, que são coisas muito mais trabalhosas. Então, para você, eu vou acreditar nisso aqui. O cara me falou para eu treinar todo dia, pra cacete, e ainda me alimentar bem todo dia, só posso comer coisa boa. O outro falou que eu tenho que tomar água, limão em jejum. Vou tomar água, limão em jejum, muito mais prático, né? Então sempre... E mais barato. E mais barato. A água é mais porque essa dieta boa é barata. Então, só vai falar isso pra mim aqui agora. Porque essa dieta que essa galera passa aí, comer semente de não sei de quê. Quando tu vai ver, não existe dois isso. conto o negócio. A dieta tem que ser adaptada ao paciente, ao que ele come, ao paladar dele. Obviamente tem coisas que você não pode... não falar pro seu paciente que ele tem que comer. Por exemplo, folha, tem que comer. Fruta, tem que comer. Então, tem coisas assim que você não pode arredar o pé. Mas o senhor falou agora há pouco uma coisa, desculpa te interromper. Não, à vontade. O senhor falou assim, não existe uma fruta inferior a outra. Não existe. Mas não existe uma cadeia, uma escala, tipo... Cara, se for pra tu come banana ou chupa laranja, não tem, não? Não tá tem. tudo do mesmo nível? Tudo do mesmo nível. É mesmo? Por isso que um dos princípios mais importantes da nutrição é a variedade. Você tem que variar seu alimento, porque cada fruta vai ser rica em uma vitamina, em algum grupo de vitaminas ou de algum grupo de micronutrientes. Nenhuma fruta tem todos. Se você ficar só naquele alimento, você só vai ter a vitamina que aquele alimento possui. Você não vai ter todas. Então, por isso que você tem que variar. E também não existe uma fruta sem vitamina nenhuma. Não existe, não existe.
Toda a fruta é muito nutritiva. Isso vale para legume, para folha também? Vale. O chuchu tem alguma coisa no chuchu? O chuchu tem, lógico O que que o chuchu tem. tem, Tem de tudo. O que tem no chuchu? Gente, Fala para mim. Qualquer alimento, e aí, quando a gente está falando do reino vegetal, a gente não vai ter tantos macronutrientes, porque a gente não absorve tudo, porque ali tem celulose. Então, quem vai absorver ali os carboidratos, por exemplo, do reino vegetal, normalmente são os, por exemplo, bovino. Então, o boi ele consegue ser obeso, né, teoricamente, comendo folha, comendo capim. Concorda? E a gente comendo capim, se a gente só comesse capim, a gente seria magrelaço, né? Mas porque ele consegue absorver aquele macronutriente. Mas o micronutriente desses alimentos, a gente consegue absorver bem. Então, qualquer alimento que seja do reino vegetal, seja legumes, verduras, ou então frutas, ou hortaliças e por aí vai, eles são muito nutritivos para a gente, são ricos em micronutrientes. Não tem um grande vilão e não tem um grande mocinho. Pode ficar despreocupado. Se você varia a sua alimentação, chuchu um dia, brócolis um dia, jiló um dia. O chuchu, eu não vou saber te dizer exatamente o micronutriente que tem no chuchu, mas o chuchu ele vai ser rico em diversos micronutrientes, inclusive água. Então o chuchu ele é rico em água também. Entendeu? Então, agora, voltando àquela pergunta que eu fiz sobre o atleta, tu já teve situação do tipo assim, já, ou não render, ou passar mal? Um monte. Já teve uma vez... tem que tomar cuidado do jeito que eu vou falar, porque... Não precisa falar nome aqui não, nem entrar em clube que você trabalhou. Só falar assim, aconteceu isso e isso. Não, nem foi em clube que eu trabalhei, não, nem foi na seleção. Mas já aconteceu, porque se eu falar muito especificamente o que aconteceu... Alguém vai investigar? Vai saber, porque o atleta que deu diarreia na hora do jogo. Porque são muito atletas... Por exemplo, olímpico você não tem muito atleta. Então, se a gente fala assim, já dá para saber exatamente quem é. Mas teve atleta que me procurou um tempo antes de Olimpíada para querer um emagrecimento rápido, que estava bem acima do peso. E aí eu falei, não pode. Porque se eu fizer um emagrecimento agora na fase mais importante, na época que você vai mais competir, que é a competição mais importante para você da sua vida, você vai cair rendimento. O carboidrato como macronutriente é o que mais dá ATP por litro de oxigênio gasto para a gente, é o que mais gera energia. Quando eu tiro ele, o paciente vai render menos. E não só render menos, mas ele também vai diminuir a imunidade dele, porque a gente fala, glutamina é importante para a imunidade. Nossa célula imune, a nossa célula de maneira geral imune, ela usa 10 vezes mais carboidrato como fonte, ela necessita 10 vezes mais de carboidrato do que a de glutamina. Então, quando você tira o carboidrato do paciente, o sistema imune cai. E durante períodos de alta intensidade de treinamento, ou então competitivos, no qual o paciente se exige muito, o atleta se exige muito, a imunidade cai sempre. E aí, já não comendo carboidrato, vai cair mais. Aí eu falei, você não pode restringir, você não pode comer pouco. Depois, quando você voltar da Olimpíada, a gente inicia esse projeto com mais tempo. E aí eu fiz até uma dieta para esse paciente emagrecer, ele emagreceu um pouco, ele chegou a emagrecer, ele tinha uns 25% de gordura, foi para a Olimpíada com 22, tinha uns 96, foi para a Olimpíada com uns 93, mas foi 2 semanas só que eu deixei, e depois eu entrei com carboidrato e com alimentação normal. O paciente não seguiu. Chegou lá, continuou fazendo dieta restritiva. E aí passou mal, fiquei sabendo que passou mal em todos os jogos, não queria se alimentar, e aí isso eu fiquei sabendo por terceiros, né? Então isso é muito comum. Normalmente... Você não é o médico que acompanha a delegação? Não, normalmente não, quem acompanha é ortopedista. E nesse caso específico era um paciente do consultório particular. Entendi. Não era um paciente da seleção. Ele te procurou. Entendeu? Me procurou no meu consultório. Como você falou, o atleta da seleção, ele é obrigado... Ele é obrigado a ser meu paciente. Tá lá. E aí ele chega lá meio que tipo não querendo estar ali, né? Exatamente. E aí esse daí, a chance dele te ignorar totalmente o que você faz, o que você fala, é quase 100%. É mesmo? Chega atleta pra mim com uma lista de manipulados absurdo, com um monte de coisa que aumenta o risco até, inclusive, de doping. E eu falo pra ele, pode parar, isso tudo é placebo, isso aqui não serve pra porra nenhuma, você tá gastando dinheiro, jogando seu dinheiro fora. Então, e ainda você tá manipulando, eu fico desconfiado, dependendo da farmácia que você utiliza, vai que tem uma contaminação. Mas isso que o senhor falou agora aí, é geral? Geral, como assim? Todo medicamento manipulado na...
Não, assim, vamos dizer. Vamos, então, Isso isso é aqui, isso é polêmico legal. pra caramba, hein? Isso é polêmico. Pra caraca Isso isso. é polêmico. Até porque, assim, eu não posso dizer que a farmácia é manipulada, é mau caráter, de maneira alguma, tá? Mas eu gero um raciocínio da seguinte forma. É, A indústria farmacêutica, essas empresas grandes, elas têm um controle de lote delas, que elas mesmo fazem interna e a Anvisa ou outros órgãos ou regulamentadores fazem esse controle de lote. Então, sai um lote de losartana, que é um remédio para baixar a pressão. Saiu 1.000 caixas daquele lote. Aí o órgão controlador vai lá, vai pegar um tanto daquelas caixas daquele lote e vai testar para ver se está tudo certinho. Se tem só losartana ali, se está na quantidade certa que eles estão falando que tem e por aí vai. Na manipulada não tem isso, porque não existe lote, só existe, o cara faz na hora. Então não existe, você não faz 10 daquele para Mas aí ele não faz específico para o paciente? Então, faz específico para o paciente. E isso é feito na hora. Então, vai que um dia tem uma pessoa que está lá fazendo o teu remédio, ela não limpou direito o coisa, porque estava preocupado, porque brigou em casa, ou brigou com o patrão e tudo mais, e deixa contaminar, porque na hora que não limpou até o lugar que ela está manipulando, tinha oxandrolona ali. E aí contamina o manipulado com oxandrolona. Então, eu não posso ter certeza ou garantia que aquela farmácia manipulada ela vai ser totalmente certinha para colocar exatamente a dose que eu pedi, exatamente. Isso me dá medo. Então, eu não estou dizendo que elas são péssimas. Até porque mas tô há um dizendo que crescimento das farmácias manipuladas hoje no Brasil. É um negócio bem virou um mercado. Virou um mercado importante. Muitos médicos ganham o percentual dessa farmácia manipulada. Ah, é? De algumas. Então, alguns médicos, eles eles prescrevem e te orientam a comprar naquela farmácia porque eles vão ganhar percentual em cima disso. Entendi. Entendeu? Então acaba que vira meio que até uma forçação de barra. Eu já tive laboratório que foi no meu consultório e me ofereceu o seguinte: Selênio, se você pedir esse kit de exame de sangue aqui, esses exames de sangue aqui, eu te dou R$ 400 por paciente seu que fizer com a gente. E nesse outro aqui eu também te dou R$ 400. Se você pedir esses dois, você ganha R$ 800. E isso eu tô te falando, foi no meu consultório. Eu, obviamente, recusei, né? Obviamente, não mandei nenhum paciente para lá. Mas eles fazem como se fossem acordos. Se eu fizesse, por exemplo, minha consulta, se eu cobrasse R$ 500 na minha consulta, aí o paciente paga R$ 500 da minha consulta, mais eu ganho R$ 400 do laboratório, que eu pediria o exame de sangue, ou até 800, porque são 2 tipos de exame de sangue que eles me ofereceram na época, mais o percentual da manipulada. Então, minha consulta de 500, ela vai valer quase R$ 2.000 que eu ganho por paciente. Entendeu? Então, vira uma indústria de ganho de dinheiro mentiroso, enganando o paciente por diversas formas, de todos os lados. Então, eu ganho dinheiro com o exame de sangue, eu ganho dinheiro com... Aí pede de tudo, entendeu? Pede um monte de coisa desnecessária. Pede selênio. Para que pedir selênio? Zinco é muito raro a pessoa ter déficit de zinco. Por que você vai pedir zinco para todo mundo? É completamente difícil um paciente ter deficiência de zinco. E aí vem aquele exame de sangue com tubos e tubos de sangue, com um monte de coisa totalmente desnecessária, que raramente dá alterado. E aí eles têm ainda que fazer uma coisa a mais, tá? Isso aqui. Eles criam novas referências. Então, para eles poderem pedir, e que sempre vai dar normal, e eles terem uma justificativa para pedir isso, se cria uma referência nova daquele exame. Então, por exemplo, a referência do normal é de 1 a 4. Aí eles falam, não, mas 1 a 4 não, você tem que estar acima de 3, então é de 3 a 5 na verdade. Então eles criam novas referências, e isso vira tanto insanidade... Quando você fala eles criam, você fala quem? O médico que participa dessa loucura. Então há profissionais que meio que referenda lógico, essa prática. Lógico, para ganho financeiro, né? Entendi. Então, infelizmente, como toda profissão, a gente vai ter pessoas que não têm um caráter bem legal. Nessa profissão, na medicina também, a gente encontra isso. Existe um E não vou nem falar sem caráter. Às vezes é desinformado, não estudou o suficiente e acha que realmente funciona existe assim. Um embate, uma vontade da galera que trabalha... Você é considerado médico tradicional. Sim. Existe um grupo... Seria o médico certo, porque se não é tradicional, não é médico. Sim, não tô aqui. Até porque pode vir, você que trabalha com manipulado, pode vir aqui também se defender. Você tem seu direito. Quero saber, gente, existe um grupo, uma comissão existe. Que fica assim, nós vamos acabar com essa galera aí, porque vocês têm isso acontece? Existe briga jurídica? Ou vocês deixam rolar? Tem. Então, tem vários pontos importantes. Primeiro,
Tem médicos que eu adoro, que foram meus professores e que eu sigo, são caras que eu respeito muito, que prescrevem manipulado. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Ah, tá. Então isso aí não é nem orientação. A ABESO, que é uma associação muito boa de obesidade, com profissionais super sérios, ela contraindica medicação manipulada, tá? Mas eu não tô falando que isso é uma referência que se deva fazer. É uma opinião pessoal minha. Agora, tem médicos que eu respeito pra caramba, que são super sérios e super estudiosos, muitos sabem até mais do que eu, eles prescrevem. Então, eu não posso dizer que isso é errado, né? Eu não tô falando que é. Eu não gosto tanto. Aí, o que você perguntou mesmo? Desculpa. Se existe uma comissão que tá. briga na Existe. justiça. Existe. Por exemplo, essas medicinas alternativas, como nome, então você tem ali a ortomolecular, você tem a medicina integrativa, você tem longevidade saudável, essas medicinas alternativas. Elas brigam para serem reconhecidas como especialidades médicas realmente. O Conselho Federal de Medicina não aceita elas como especialidade médica, ela não existe. Você não é médico integrativo, não existe essa especialidade. Isso é uma criação deles. Entendeu? Então, eles acabam que muito desses profissionais, eles não colocam lá medicina integrativa, eles às vezes colocam endócrino, que eles são endócrinos, eles colocam que eles são nutrólogos, eles colocam que eles são médicos do esporte, só que eles não têm o RQE, que é aquele registro de especialidade. Entendeu? Então, existe essa fuga, e aí, cada vez mais, a medicina séria em si vem lutando para que esses caras não possam tanto exercer o que eles falam que exercem, entendeu? Vamos falar então, de duas existe, coisas. Sim. Vamos falar de duas coisinhas aqui que a gente precisa falar, né? O tempo aqui é curto, mas tem duas curiosidades. Fechou. Eu quero falar de dois assuntos hoje que é muito em voga no cenário nacional, que durante muito tempo era aquele tabu, ninguém falava, mas hoje o pessoal fala escrachado mesmo, que são os anabolizantes. Hoje, antigamente, o pessoal, não, eu não tomo não, hoje toma mesmo. Tem, como você falou, a internet tá cheia de informação, de podcast. E o outro são, eu não sei nem o nome que fala, até que eu vou falar o português meu do Anderson Bravo mesmo. Não, pode ser. A galera que toma o Tadala, Aham. que hoje é um negócio tipo rasgado. Aham. Sem dúvida, cada vez mais. Né? Uhum. Eu trouxe um convidado aqui que ele falou assim, que ele usou a expressão assim, eu só vou na covardia. Ele não, Só vai na covardia, só que tá dado. Até onde realmente a gente tá destruindo a humanidade ou não? Tá, sem dúvida. Cara, então, é bem complexo falar sobre isso. Antigamente, por exemplo, no mundo do fisiculturismo, que eles mais usam, né? Lá, obviamente, a grande maioria usa. Declarado. Se você entrar hoje nos principais influencers de fisiculturismo, hoje a maioria admitem que realmente faz muito mal. Inclusive, a gente tem aqueles influencers famosos, né? Eu gosto de acompanhar porque eu acho que, assim, quando a gente vê algum programa de atividade física, e te estimula sempre estar no meio da atividade física e fazendo atividade física. Então, eu gosto de acompanhar. Então, você tem ali o Renato Cariani, você tem aquele que faz com ele o Júlio Balestrini, você tem o Paulo Musi, que é um médico que também trabalhava junto com eles, eram da mesma empresa, agora não são mais. Não vai falar que ele é natural, não. Que ali não, ninguém ali é natural. Tá. Ninguém. Mas o que eles fazem? Eles realmente agora estão falando que faz mal. Inclusive, porque eu vi um vídeo, tanto do Renato Cariani quanto do Júlio Balestrini, eles indo num cardiologista, que inclusive foi um cardiologista que fez o curso com a Renata Castro, aqui a gente tem no Rio de Janeiro, uma médica, uma cardiologista que chama Renata Castro. Ela é pós-doc em Harvard e sempre trabalhou com insuficiência cardíaca. Inclusive, o pós-doutorado dela em Harvard foi com relação à insuficiência cardíaca. E ela tem um grupo de estudos, ela e o João Gifone, que é um ecocardiografista, que faz um ecocardiograma, aquele exame de imagem do coração, eles têm um grupo de estudos para estudar essa alteração que o esteroide anabolizante faz no nosso sistema cardiovascular. E esses médicos estudaram com eles e fizeram os exames, tanto do Cariani quanto do Júlio Balestrini. E foi visto uma insuficiência cardíaca nos dois. Entendeu? Hoje, o Paulo Musi, ele cita toda hora o João Gifone falando, realmente não tem como proteger o coração. Você pode fazer, quando você usa esteroide anabolizante, você não tem o que fazer. Traduzindo, essa galera tu tá com problema de coração. A grande maioria. Em algum momento o carro vai Eu não ratear. posso dizer 100%, porque acontece cigarro. Cigarro, você tem certeza que ele faz mal? Cigarro faz mal. Uhum.
né? É meio que um consenso. Fumar não faz bem pra saúde. Não, porque eu me lembrei de um vozinho que eu conheci com 90 blau. Que O velho fuma. toma cachaça todo dia e fuma e tá chegando a 100. É. Eu lembrei aqui agora dele. Mas eu ia falar justamente isso. Não é porque você tem um que chega aos 90, e isso acontece mesmo. Então você fala, é um consenso que fumar faz muito mal pra saúde, mas vai ter aquele idosinho, aquele velho de 99 anos que tá fumando pra caralho igual um cachimbo e não morre por causa disso, entendeu? Mas esse é um ponto fora da curva. Entendi. Então você vai ter pessoa que vai usar o anabolizante pra caralho a vida inteira e não vai ter merda, mas esse vai ser um ponto fora da curva. O mais normal é que se ferre. E o esteroide anabolizante ele tem um efeito inflamatório sobre o nosso leito vascular, sobre nossas artérias. Ele faz uma inflamação crônica. Então o nosso vaso sanguíneo, aquele cano do nosso corpo, ele começa a ficar mais frágil. E quando ele começa a ficar mais frágil nesse sentido, ele tem dois problemas, tá? Essa inflamação crônica, primeiro, diminui a elasticidade do sangue. Então, da elasticidade do vaso. Como é que funciona isso? Coloca a mão no seu pulso aí. Quando você tá vendo seu pulso bater aí, não tá? Sentindo. Tá sentindo? Ele tá batendo com vontade. Por que ele tá batendo? Porque quando seu coração bate, ele ejeta o sangue e esse sangue passa aqui. Como a nossa artéria é elástica, ela faz isso aqui, né? Porque ela é elástica, ela não é rígida, ela é durona. Se ela fosse durona, você não ia sentir, concorda? Porque ela ser elástica, quando o sangue passa nela, ela expande. Então, essa elasticidade da artéria é importante para nossa pressão não subir. Quanto mais rígida é a nossa artéria, mais nossa pressão sobe. Então, quando você faz uso de esteroide anabolizante, você faz essa agressão crônica ao vaso sanguíneo, que esse vaso sanguíneo começa a não ser tão elástico. Ele começa, ao invés de fazer isso aqui, quando o sangue passa, ele começa a fazer isso aqui. Então ele fica mais duro, mais rígido, tá? Tem até um exame que você faz que chama velocidade de onda de pulso, que dá uma noção para a gente ter uma noção de como está a rigidez desse sistema vascular. E aí você fica hipertenso. Então, uma das primeiras coisas que a maioria dos usuários de esteroide anabolizante ficam é hipertenso, entendeu? A grande maioria, se eu não vou dizer 100%, mas a grande maioria vai ficar hipertenso, ponto, tá? Mas por que existe uma indústria que fabrica essa bagaça? Porque tudo tem justificativa farmacológica inicialmente, só que se extravasa aquela justificativa. A vitamina não é importante? Mas tem pessoa que faz hipervitaminose, manda o paciente tomar uma quantidade de vitamina surreal, vitamina D é tóxica. Não, mas porque assim, no caso do anabolizante, não existe um só, existem vários nomes lá. Que eu nem, Vários. Eu não vou dizer que eu nunca tomei nada não, que eu vou mentir pra vocês aqui. Mas tem um negócio que é o drololona, didodrolona, gibondrolona. Não tem só um negócio, tipo assim, na minha época de moleque era Deca, fulano tomou Deca, né? Era a frase assim, tomou Deca. Aí agora, dura textão. Quando ela fala pra mim tudo é a mesma coisa. Que antigamente era Deca e hemogenin. Isso aqui é pra inchar, isso aqui é pra não sei o quê. Ou seja, loucura. Mas isso é feito por gente da medicina. Porque a gente fez inicialmente para tratar realmente uma patologia. Você tem realmente homens que não produzem bem testosterona. E esse homem que não produz testosterona, ele vai ter outros problemas de saúde, porque quem tem testosterona muito baixa começa a ter aumento de gordura visceral, que é a patológica, que faz a gente ficar hipertenso, diabético, colesterol alto, essa gordura que a gente tem dentro do abdômen. Então, o barrigudão. O barrigudão. Tem pouca testosterona? O barrigudão normalmente tem pouca testosterona, porque quanto mais gordura visceral você tem, menos testosterona. É um ciclo. Seguir pé, Lucas. Tá. Aí, chapadão, mané, aí. Aí, Lucas. Aí, Lucas é chapadão. tá dando tiro Mantém assim, Lucas. Tá tiro na mármore, caramba. Então o cara barrigudão, ele tem uma tendência a ter menos testosterona. Quanto maior a gordura visceral, menos testosterona você produz. E quanto menos testosterona você produz, mais gordura visceral você tem. Caramba. Então é meio que um ciclo vicioso isso que acontece dentro do nosso corpo. Então, o paciente que tem testosterona baixa, e realmente baixa, não estou falando testosterona de 500, não estou falando testosterona de 400. Esse não tem problema. O que é natural? O que é normal? 320 um homem igual a mim, de 900. 51 anos de idade, tem que ter o quê? 330, 900. Não tem essa. Não tem essa. Eu tenho paciente com 70, eu fico louco com relação a isso, tá? As pessoas falam assim, o médico alternativo, né? Ele fala o seguinte, não, o paciente tem 70, 60 anos, ele precisa de tomar testosterona porque agora ele não tem mais testosterona. Pô, eu tenho paciente com 70 anos com testosterona maior que a minha. Eu tenho paciente com 60 anos com testosterona maior que a minha.
Então, como é que eu vou falar que esse paciente precisa e eu não preciso, entendeu? Não faz sentido ser por causa da idade. Logicamente, durante o envelhecimento, você tem uma chance maior de ter uma queda abrupta de testosterona. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. E normalmente, quando acontece, é porque você teve um estilo de vida, um hábito de vida muito ruim. Você é sedentário, seu corpo não sente a necessidade de produzir testosterona. Então, seu corpo, o nosso músculo, por exemplo, a nossa massa muscular, o nosso músculo ele só cresce se ele sentir necessidade que ele necessita de crescer. Então, você vai para academia, se esforça lá, sofre pra caramba. Você pega aquele, bota 5 quilos de cada lado, faz uma dificuldade quase desmaiando. Aí seu corpo pensa, porra, tá dando uma doideira aqui, ele vai ter que pegar esse peso todo dia. Se eu não me adaptar a essa situação, eu tô ferrado. Então, eu tenho que aprender a pegar esse peso, porque agora o Anderson quer usar esse peso toda hora. Aí o seu corpo começa a evoluir e melhora. Aí quando ele melhora, aqueles 5 quilos que estava muito difícil começa a ficar mais fácil, né? Então você está na academia, você começou com 5 quilos, depois de um tempo malhando, aqueles 5 quilos fica mais fácil. Aí o que você tem que fazer? Aumentar o peso. Por quê? Porque se você não aumentar o peso, ele para de evoluir. Ele fica ali, pô, cheguei no que eu precisava. Então, o seu corpo ele evolui de acordo com a necessidade que ele tem. E a mesma coisa serve para a testosterona. Se o seu corpo não sente a necessidade de produzir testosterona, ele vai manter ela mais baixa. Então, muitos pacientes meus chegam com testosterona de 200, que realmente são baixas testosteronas, e aí teria que repor, e eu não reponho de início. Eu faço ele praticar atividade física, mudar o hábito, que aí ela já sobe automaticamente, já melhora muito. Natural. Natural, sem nada, sem medicação, sem precisar clomifeno, sem precisar... E esse bagulho aí do Tadalafila, que tem gente que fala até que se tomar todo dia pra treinar, eu não sei, eu tô sendo leigo mesmo aqui. Não entendi. Oxigena. Aqui não tem aquela história, tipo assim, um amigo meu me falou, não. Tô sendo, quando eu bebo mesmo, quando eu não bebo, eu não bebo. Fala aí. Tem esse negócio mesmo? Não tem, é uma loucura. Então esse negócio de tomar Tadalafila pra malhar é caô? Caô, total caô. Primeiro, a vascularização obviamente importa, mas no pós-treino. Durante a musculação você usa atividade anaeróbica alática. A atividade anaeróbica alática, ela usa fosfocreatina, ela não precisa de oxigênio, não precisa de célula sanguínea, ela não precisa desse transporte de célula sanguínea, ela usa fosfocreatina. Tá? Então, teoricamente, não teria tanto necessidade durante o exercício de você de você ter uma vascularização maior. E o maior exemplo disso é que durante o exercício, muitos fazem aqueles treinamentos sob compressão. Eles tiram a circulação, apertam um local, faz como se fosse um manguito naquele local e treina aquele músculo, sem chegar sangue, entendeu? Porque na hora da força máxima, você precisa da intensidade máxima, você precisa utilizar o sistema anaeróbico alático, que é o que mais gera energia rápido pra gente. É só uma quebra, fosfocreatina, separa o fósforo da creatina, coloca no ADP e forma a energia, que é o ATP. Pronto, é uma quebra só. Creatina faz bem. Creatina faz bem, creatina é nível 1 de evidência, seguro, um dos suplementos mais estudados, mais ergogênicos e mais seguros para a saúde, tá? Então fica tranquilo, não dá problema no rim, não faz mal para a saúde, não aumenta a pressão, fica despreocupado, creatina funciona. Então, quando você faz exercício em si, na hora que você faz a musculação, você não precisa ter uma vascularização tão grande. Porque você usa o sistema anaeróbico. No máximo você vai entrar no lático. Você usa mais o alático, mas no máximo você entra no lático. Você precisa ter um aeróbico bom para se recuperar rápido. Então você fez lá aquela sua série. Aí você fez 12 repetições lá, saiu cansadão. Se você tem um sistema aeróbico bom, um condicionamento físico bom, você descansa rapidinho, já tá bom para poder fazer a outra série. Agora, se você tem um sistema aeróbico ruim, você demora um tempão, você fica lá ofegante para se recuperar. Por isso que é importante para quem faz musculação treinar a parte aeróbica também, para recuperar mais rápido e pegar mais pesado no treino, tá? Mas isso é mais pela quantidade de mitocôndria, porque a recuperação da fosfocreatina que você usa no exercício é dentro da mitocôndria. Então, se você tem mais mitocôndria, você recupera mais rápido. Então, quem não treina vai ter 5 mitocôndrias na célula. Lógico que é um número muito maior, só para fazer um exemplo. Então, quem não treina tem 5 mitocôndrias na célula. Quem treina tem 10. Se a recuperação é feita na mitocôndria, quem que vai recuperar mais rápido? Aquele que só tem 5 ou aquele que tem 10? Aquele que tem 10 vai produzir muito mais energia e vai se recuperar muito mais rápido. Então, quem faz atividade física aeróbica rende melhor também no treino de musculação. E o cara que usa o Tadalafila pra fazer não adianta. Aí não adianta. Como assim não adianta? Não adianta. Para sexo sim. Você tá falando para ereção? Sem dúvida. Para ereção sim. Mas aí também, para quem faz... Eu quero entender o que isso acarreta
pra posteridade. Como assim? Porque no anabolizante você falou assim, tá destruindo, a galera vai ficar com o coração ruim, vai dar ruim. Vai. E o cara que toma muito tadalafila aí toda hora? Aumenta risco de sangramento. Então tem pacientes que ficam com epistaxe, começa sangramento nasal por causa da tadalafila. Ela é um vasodilatador mais venoso, não tanto arterial. Aí vem uma outra questão que não faz sentido usar a tadalafila, né? Ela é um vasodilatador mais venoso. E por ela ter essa vasodilatação venosa, ele aumenta a pré-carga do coração. Quer dizer, o vaso sanguíneo que chega no coração, ele aumenta. E para quem tem insuficiência cardíaca ou tem alguma lesão de coração, aumenta o trabalho do coração, porque está chegando mais sangue, ele tem que trabalhar muito. Então isso pode prejudicar pacientes que têm insuficiência cardíaca também, por exemplo. Vamos medir meu coração aqui. Como é que faz esse negócio aí? Não, vamos escutar seu coração. Vai escutar? Vai escutar? Dá pra escutar? Dá pra Lucas, escutar aqui, ó. Vamos lá. o doutor vai vir aqui me... Coração a gente não vê aí, não. Como é que vê? Faz como? Vamos lá. Então, se for ferir Lembrei da... pressão... Ô, tum, tum. Bate. Quando a Tem que gente ficar em vai pé? ver pressão... Não, pode ficar sentado aí, que eu acho que até fica difícil de filmar aí. Quando a gente vai medir a pressão, qual que é a semiologia correta? Sempre quando eu vou medir a pressão, eu vou colocar aquele manguito de pressão aqui em você, vou apoiar o braço e vou insuflar o manguito palpando o seu pulso. Então eu tenho que colocar seu braço, por exemplo, apoiado aqui, que ele esteja numa altura próxima ao seu coração, insuflo o manguito e vou palpando o pulso aqui. Quando o seu pulso aqui some, quando eu não consigo mais palpar ele, eu insuflo mais 20 milímetros de mercúrio. Insuflei mais 20 milímetros de mercúrio, eu libero. Aí você está sem pulso aqui. Quando o seu pulso volta a bater, eu sei quando é que está a sua pressão. Então, sua pressão está 12, ele volta aqui bater. Que conta doida é essa aí? Aí depois eu pego o aparelho de pressão. Eu pego aqui. E aí eu vou ter certeza de qual pressão você está. Apoie o seu braço, pode jogar seu peso mesmo do braço aqui. Insuflo o manguito e escuto. Quando eu volto, depois de insuflar, quando eu vou esvaziando o aparelho de pressão... eu vou uma hora escutar o seu coração voltando a bater aqui, seu pulso voltando a bater. Quando eu escutar, é a pressão que você tá. Entendeu? Se eu escutar a sua pressão no 15... Como é que tu escuta o coração assim pra saber assim? Só em escutar, tá bom, tá ruim? Já dá pra saber? Não, nesse caso eu só tô prevendo pressão. Agora o coração é aqui, ó. O coração eu venho com o paciente normalmente deitado, eu vou colocando nos focos mitrais, foco pulmonar, eu vou escutando o seu coração em diversas localidades. E aí eu consigo descobrir algumas alterações cardiovasculares. Eu não consigo descobrir todas, mas eu consigo Mas descobrir existe algumas. uma assim que tipo, é clássica? Existe. Vou É um passar pra lá que eu explico tum-tum-tum, melhor. ele faz Tem, tum-tum-tum-tum. Faz, isso. É isso que eu quero entender. A gente chama, quando a gente faz uma Obrigado, ausculta... Quando a gente faz uma ausculta cardíaca, já posso voltar a falar aqui na câmera? Já. Quando a gente faz uma ausculta cardíaca, a gente escuta dois barulhos, que a gente chama de B1 e B2, bulha 1, bulha 2. Então o coração faz tum-tum, 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 tum-tum. Quando eu estou escutando seu coração, eu estou escutando dois barulhos. Tem alguns pacientes que têm um terceiro barulho. Então ele faz trum-dum, trum-dum, trum-dum. Entendeu? Então ele faz trum-dum, ele faz um barulho a mais. E tem um paciente que tem um quarto barulho, que a gente chama de B4, tum-durum, tum-durum, tum-durum. Entendeu? E qual desses é que a pessoa tem que ficar Nem atenta? sempre. Não, aí depende. Aí o que a gente chama de coração patológico ou treinado. O atleta, ele é muito mais comum ele ter B3, ele tem uma terceira bulha, porque o coração dele é maior, mas é mais eficaz, é um maior eficaz, entendeu? Então ele ter B3 ou B4 pode ser normal, pode ser fisiológico. Agora chega um senhor totalmente sedentário, gordinho, faz nada da vida, eu vou escutar o coração dele e escuto o B3, eu falo, opa, aqui é... Mas tu chega também, mas chega lá o camarada que tá cheio de veneno na veia, marombado, malha, corre, mas também tá cheio de veneno, você vai ouvir o quê? Qual o som? Não, então, se ele fizer uma hipertrofia patológica, se ele fizer hipertrofia cardíaca, independente se é patológica ou fisiológica, eu posso escutar essa B3. Mas aí eu vou ver aí que acontece. Olha só, isso é legal. Eu tenho que ver se você merece o coração que você tem. Essa frase é da Renata, eu escutei a Renata falando isso e eu acho fantástico. Que é o seguinte, você merece o coração que você tem? Então, se eu vejo um coração grande numa pessoa que não faz nada, ele não merece o coração que ele tem, né? Ele não faz nada, então ele não pode ter um coração grande, então provavelmente é doença. Se o cara treina muito, o cara faz muita atividade física e tem um coração grande, pode ser que seja normal, então, porque ele treina o suficiente para o coração dele estar maior. Agora, no caso do fisiculturista, eu coloco ele no teste de esforço cardiopulmonar. Porque se ele tiver um coração e o condicionamento físico dele foi bom,
Então esse coração tá grande, mas o condicionamento físico dele é muito bom, o VO2 máximo dele é muito bom, o pulso de oxigênio que eu vejo é muito bom, então eu sei que aquele coração é fisiológico, que ele tá até melhor, que ele é mais funcional, ele é um grande funcional, entendeu? Agora, quando eu coloco ele na esteira e vejo que o pulso dele de oxigênio é horroroso, eu vejo, não, esse coração grande é doença, porque ele não tá mais funcional, ele só tá grande, então ele não tá melhorando o condicionamento dele. Muito pelo contrário, está piorando. Então, é muito comum um fisiculturista ter um condicionamento muito pior do que de muito sedentário. Sobe uma escada, já fica... Ou então o usuário de esteroide anabolizante, ele sobe uma escada, já fica muito cansado. Isso é uma doença. Então esse coração ele está maior, mas não porque ele está mais funcional, mais forte, mais bombado, mais atlético. Não, esse é um coração que está doente. Entendeu? Então essa é a diferença. Você tá falando que eu tô lembrando do jiu-jitsu, né? Uhum. O Dr. Selene também pratica jiu-jitsu, ele é bom no Muay Thai, que eu já vi que ele dá um igual no jiu-jitsu. Às vezes o cara chega lá marombadão, fortão, vai treinar com a gente, ele não tem, ele cansa. Cansa rápido. Então eu vou contar um caso aqui, tentar contar como se fosse genérico, tá? Não vou contar especificamente. Era uma vez numa ilha deserta, numa cidade. Eu treinava uma época na ilha, lá no meio do mar. E aí, quando eu treinava nessa ilha, eu parei um tempo de treinar e chegou... um amigo para treinar comigo em casa. Eu chamei, de vez em quando eu chamo alguém para treinar na minha casa e tal. E aí a gente foi treinar jiu-jitsu e eu percebi que ele estava cansando muito rápido. Pô, ele estava treinando direto, porque ele queria competir, queria fazer outras coisas e estava treinando direto. E eu não. Eu estava totalmente descondicionado, porque eu não estava conseguindo treinar, viajando muito para dar aula e tudo mais. E aí no que eu estava treinando com ele, eu percebi que ele cansava muito rápido. E não só por fazer força, porque no jiu-jitsu também, se você fica explodindo o rolo inteiro, você vai morrer muito mais rápido, né? Agora no jiu-jitsu, se você controla seu cansaço, sua força, você vai durar muito mais. Mas não só por isso, eu percebi que por mais que ele não estivesse fazendo tanta força assim, ele cansava rapidamente. E eu percebi ele um pouco mais cianótico, ele ficou um pouco mais azulado quando ele estava treinando comigo. Só que eu não me liguei na hora. Eu treinei, eu percebi aquilo, notei aquilo, mas eu esqueci depois. Passou desapercebido. Aí, depois de nem 15 dias ou 20 dias, ele deu entrada na emergência, na urgência emergência. Uau. E aí ele estava com uma insuficiência cardíaca muito grave. Ele estava muito mal, foi internado e tudo mais, e aí depois foi evoluindo só pior, mal. E provavelmente a gente ficou sabendo que isso alguns anos atrás, a gente ficou sabendo que ele estava usando esteroide anabolizante. Então isso pode ter sido um fator que tenha causado essa lesão do coração dele. Porque ele tinha feito o exame há 2 anos atrás, de 2 anos antes desse problema, e estava com um ecocardiograma normal. O eco, quando ele fez aquele ultrassom do coração, o coração dele era normal. E aí, 6 meses após iniciar o uso de esteroide anabolizante, foi fazer o ultrassom do coração dele, o coração todo ferrado, gigante, todo não conseguindo mais contrair, e ele com edema agudo de pulmão, passando mal, internado gravíssimo. Então existe realmente essa constatação do malefício, Ele é cardiotóxico, o esteroide anabolizante, ele mata a célula do coração. E aí, por ele ser cardiotóxico, ele às vezes não vai alterar no tamanho do coração. Então, você faz o ecocardiograma normal, ultrassom de coração normal, você vê o coração tá normal. Opa, tá normal, tem tamanho, tá normal. Só que quando você faz um especial, que ele chama ecocardiograma com análise de strain miocárdico, o Paulo Musi tem falado muito disso, que ele sabe que é o exame que melhor vê essa insuficiência cardíaca do uso de anabolizante. Quando você faz ele, você vê a contratibilidade, o funcionamento do coração. Então ele coloca diversos pontos do nosso coração e vê a aproximação do músculo quando ele contrai. Quando o paciente usa esteroide anabolizante e esse esteroide mata a célula cardíaca, o músculo não contrai direito. O músculo, ao invés de fazer isso aqui, ele fica assim, ó. Ele não contrai. Entendeu? Aquela parte fica uma parte meio que morta do coração. Então tem parte do coração que... O nosso coração ele contrai meio que girando, dessa forma, tá? Ele não contrai assim, não. Ele contrai assim. Então, quando ele torce, vai ter parte que vai torcer e vai ter parte que não vai torcer. Então, ele fica assim, ó. Uma parte torcendo bem, outra parte não torcendo nada. Essa parte aqui, por mais que esteja no tamanho normal, ela não está funcionando mais. Ela não está contraindo. E aí o paciente tem um coração que não funciona bem. Show de bola. Doutor Selene, eu queria ficar mais umas 2 horas contigo aqui, porque, cara, é muita informação e a mente vai abrindo. Não, e eu falo muito também. Não, tá tu fala bem, eu sou curioso. Na verdade, eu tinha outras dúvidas. Se o senhor puder, dentro da sua agenda, eu quero que o senhor volte aqui outras vezes, porque eu acho que tem
Tem sim, vai sempre existir a polêmica, o contrário, né? Sempre vai existir, mas o senhor falou sobre essa questão científica, da comprovação científica. Aí, meu irmão, tem que se render. Porque Mas, senão... mas eu quero de verdade agradecer, quero que o senhor olhe para aquela câmera ali, aquela câmera é sua. Aí o senhor fica à vontade para falar suas redes sociais, seu contato, seus atendimentos. E deixa uma mensagem aí para essa galera aí que finge que se cuida, porque eu vejo muita gente que finge que se cuida. o tempo inteiro, né? Né? A coisa mais engraçada que você vê na praia, 7 horas da manhã, é o cara que tá andando. O cara tá andando. Ele tá andando. E eu fico só de longe vendo. O cara tá andando. Aí ele abre o celular. Aí ele dá aquela corridinha assim. Mas tem. Irmão, A minha esposa, quando eu conheci ela, ela fez isso comigo, cara. Ela falou, fez. Eu falei com ela assim, porque eu falei, tô chegando aí pra ti. Eu ia pegar ela na praia. Eu já tinha um mês de namoro. Aí ela falou, onde é que você tá? Eu vou te pegar e tal. Ela falou, não, tô aqui correndo na praia. Aí quando eu cheguei, ela tava correndo mesmo, ela e uma amiga. Aí eu, porra, tá correndo, que maneiro. Parei ali, ela entrou dentro do carro. Aí depois eu descobri que, na verdade, elas estavam andando. Quando eu falei que tava chegando, elas viram meu carro e começaram a fingir que tava correndo. Então, eu acho que é importante você falar isso pra galera aí, né? Tá. Mas diz aí suas redes sociais e deixa uma mensagem pra galera aí. Fechou. Primeiro, eu queria dizer que eu não sou dono da verdade, tá, gente? Então, o que eu tô passando aqui são caminhos de informação que vocês podem ter. E para isso, é só vocês irem nos sites médicos, nas sociedades médicas e verem o que elas estão falando, tá? Então, nunca acreditem num profissional único, principalmente se ele é o único que fala sobre isso. Então, não existe um conhecimento que só uma pessoa tem. Hoje o conhecimento é universalizado. Então, quando eu falo de artigo científico ou de diretrizes, o que acontece lá na Alemanha, amanhã eu estou sabendo aqui. O que acontece lá nos Estados Unidos, amanhã eu estou sabendo aqui. Hoje eu não preciso ir lá para os Estados Unidos para poder também ter uma informação de uma evolução médica, por exemplo. Tá? Então, não acreditem no que uma pessoa só fala, vai procurar saber, vai procurar mais informações, mas de fontes sérias, tá? Que têm responsabilidade por isso, que podem ser punidas se falarem besteira. Minhas redes sociais, eu tenho meu Instagram, é drseleniocf, tá? Eu tenho consultório hoje na Barra da Tijuca, em Niterói, que são no Rio de Janeiro, né? Niterói, outra cidade, obviamente. E também eu tenho consultório em Barbacena, Minas Gerais. E quem quiser me procurar, o caminho mais fácil é pelo Instagram, porque realmente eu não sei meu telefone do consultório. Hoje em dia o Instagram é o cartão de visita. É o cartão de visita, acaba sendo. E sejam saudáveis. Não acreditem em milagres, em fórmulas mágicas. Não procurem atalho para a saúde, porque não existe atalho. A saúde, ela envolve você se comprometer a ter um hábito de vida melhor, a treinar, a se exercitar, a comer cada vez melhor. E essa mudança não precisa ser abrupta. Se você não come nenhuma fruta ou não come nenhuma folha, você não precisa começar a virar um super fitness, Mr. Fitness de uma hora para outra. Vai aprendendo aos poucos, vai começando a comer uma fruta pelo menos, vai começando a comer uma folha pelo menos e aos poucos vai evoluindo. Não seja radical, porque o radicalismo sempre é mais complicado e mais complexo e normalmente não está relacionado à saúde. Muito bom, muito bom. Doutor Selênio, eu sempre termino o conto aqui com algum pensamento bíblico. A Bíblia é o meu livro de regra. E eu nunca trago nada pronto. Eu sempre gosto de deixar o negócio fluir. Entendi. E sobre tudo que a gente conversou aqui, que acaba se tornando um tema polêmico, porque o senhor falou da importância das frutas, e o senhor falou assim, não existe fruta que tenha todas as vitaminas e também não existe fruta que não tenha vitaminas. E aí o senhor falou de verdura, de leguminosas, falou do boi. Eu até lembrei de um vídeo engraçado da mulher que tá comendo carne, ela fala, eu sou vegana terceirizada. O boi come capim, eu como... Pode ser, pode ser. Mas aí, na verdade, eu lembrei do primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. A Bíblia diz que ao final de cada criação há uma expressão bíblica assim, e viu Deus que isso era bom. E tudo que está aqui, a gente acredita que veio oriundo da criação divina. É muito importante a gente pensar que Deus não errou na sua criação, que não há erro. E eu disse que o tema se torna polêmico, porque há aqueles que defendem não comer mais. E eu respeito, mas será que Deus errou quando ele fez lá a vaquinha?
Deus errou, deixou aquele indivíduo ali pra você consumir e aquilo vai te fazer mal. É um pouco desconexo, até mesmo pra questão científica. Mas olha só, a quem não come carne, eu adoro carne, minha comida favorita, tá? Quem não come carne, não come porque acha que faz mal. Alguns sim, tá? Mas a grande maioria não come porque não quer maltratar o animal. Sim, o pensamento sim. do vegano e vegetariano Não, mas é porque eu levantei até a bandeira aqui do vegano, nada contra os veganos. Mas eu tô até falando de outras, até dos religiosos, né? Eu tava num ambiente, fui comer um camarão e a pessoa, não, comer camarão é pecado, que isso aqui. Eu falei, meu irmão, velho, então Deus errou, meu irmão. Deus colocou isso aqui no mar pra gente comer gostosinho com limãozinho. E onde é que tá? Não tem erro. Não tem equívoco. Deus não errou ao fazer o chuchu, que eu brinquei aqui com o chuchu, né? Que a gente brinca que o chuchu não tem gosto de nada. E aí o chuchu ficou estigmatizado. O xixi ficou estigmatizado como um indivíduo que... Se só ter água, se ele tiver, tá bom pra cacete. A água já é importante, né? Resume-se em que tudo que tá aí na Terra, criada por Deus, tem sua funcionalidade pra gente poder ter essa vida saudável. Os médicos servem pra nos direcionar, né? Então, que de verdade, esse processo de autoconhecimento sem que a gente... Eu achei bacana esse seu final quando você disse, toma cuidado com aquele que... Ele é o único que fala sobre esse assunto. Isso é perigoso demais. Isso vale pra tudo na vida. Pra política, pra religião, pra medicina, pra tudo. Não existe o dono da verdade. Doutor Serene, obrigado, tá? Obrigado você pelo convite. Espero que você tenha gostado. Não. Espero que você tenha gostado. Adorei. Foi sem roteiro. Mais vezes que foi sem roteiro. Depois você me dá umas ideias de uns tempos pra gente trazer aqui, quer botar uns colegas seus aqui? Fechou, pode colocar uns 3, 4 colegas seus aqui, cada um de uma área. Fechou. Não é maneiro? E eu fico só fazendo as perguntas aqui. Combinado. Que tu me corrigiu em off. Se fosse, não existe pergunta imbecil. Não existe, pelo amor de Deus. Nem pense isso. O imbecil é não perguntar. É sempre assim. Muito bom. Você vai morrer com sua ignorância? Não, se você tem dúvida, pergunte. Pô. É isso aí. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Agradecendo sempre aos estúdios BK. Começamos com o Davi, estamos terminando com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Sempre bom ter você aqui. Agradecendo sempre aos estúdios BK. E até o próximo Conta Aqui. Valeu. Valeu, galera. Foi.